Sejam bem-vindos ao Math Online. No vídeo de hoje vamos falar sobre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números naturais. Caso haja ainda dúvidas em relação ao que é um número primo, aconselho a visualização do vídeo disponível aqui no canal do YouTube do Math Online, onde falamos sobre este conteúdo. Além de falarmos sobre várias técnicas de cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, iremos também apresentar algumas estratégias para identificar quando devemos utilizar um ou outro. Vamos a isso? Are you ready for it? Vamos então recordar a definição do número primo que será necessária para explicar a fatorização em números primos, que será uma das técnicas de cálculo do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Como podem rever-se caso tenham dúvidas o que é um número primo, está disponível no canal do Math Online, aqui no YouTube, um vídeo que explica o que é um número primo, a sua origem e que pode ajudar na sua compreensão mais aprofundada. Portanto, um número primo, mais basicamente, é um número natural superior a 1 que tem exatamente dois divisores, o 1 e ele próprio. Portanto, tem dois divisores diferentes, o 1 e ele próprio. Por sua vez, o número composto será um número natural que tem mais do que dois divisores naturais distintos. Nesta definição, o 1 fica fora, portanto, o 1 não é considerado nem um número primo, nem um número composto, uma vez que o 1 apenas tem um único divisor natural. Ok, vamos então aprender ou rever a decomposição do número em fatores primos. Eu vou fazer a decomposição, ou vou apresentar a decomposição de um número, que é o número 54, em fatores primos, e como é que é feito. Portanto, como vocês veem aqui, eu coloquei aqui uma barra vertical, é colocado o 54 deste lado, e deste lado já está aqui colocado o número 2. E porquê a escolha deste número? O número 2 é um número primo e é o menor número primo que pode ser utilizado para efetuar a divisão do 54 por 2, uma vez que nós temos que, para fazer a fatorização em números primos, nós vamos dividindo o número pelos números primos consecutivos, sendo que nós temos que tentar sempre dividir pelo menor número primo. Então, o que acontece? Nós começamos pelo 54, vou dividir por 2, que como 54 é um número par, é divisível por 2 e ao fazermos a divisão, o quociente desta divisão é 27. O 27 já não é par, portanto já não posso dividi-lo por 2, então avanço para o primo a seguir, que é o 3. 27 a dividir por 3 tem como resultado do quociente 9, portanto é colocado aqui, e depois do 9 tentamos novamente dividir por 3, que dá resto 0, portanto colocamos aqui o resultado do quociente 3, voltamos a dividir por 3, que dá como quociente desta divisão 1. O que significa que terminando, ou seja, nós chegamos ao 1, o que significa que termina a decomposição da fatorização em números primos. E como é que depois é escrita essa fatorização? Ou seja, estes números que aparecem do lado direito serão, no fundo, a fatorização do número natural que nós iniciamos. Portanto, nós iniciamos com 54. O 54 pode ser fatorizado em 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o que significa que, como o 3 aparece 3 vezes, nós podemos colocar na forma de potência como sendo 3 levantado ao cubo. Então, 54 é igual a 2 vezes 3 levantado ao cubo, e esta é a fatorização apenas recorrendo a números primos do número 54. Ora bem, eu vou explicar qual é a ideia por trás do cálculo do máximo divisor comum e do mínimo múltiplo comum, para já sem recorrer a nenhuma estratégia específica. Portanto, o meu objetivo será, no final, calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum entre dois números naturais, que neste caso é o 36 e o 48. Então, a primeira coisa é usar a fatorização em números primos. Portanto, vamos decompor o 48 e o 36 através de um produto de números primos apenas. Então, usando a mesma estratégia, o 48 é dividido por 2, porque é par, e deu como quociente desta divisão 24. Voltamos a dividir por 2 e deu como quociente desta divisão inteira 12. Dividimos por 2 novamente, dá desta divisão que tem resto 0 o seu quociente, que é o 6.
dividimos por 2 e o quociente dá 3. O 3 já não é divisível por 2, portanto passamos para o primo a seguir, que é o 3, e o 3 a dividir por 3 tem como quociente 1 e termina a fatorização. Em relação ao 36, usamos a mesma ideia. 36 é um número par, pode ser dividido por 2, tem como quociente desta divisão 18. Dividimos por 2, tem como quociente 9. 9 já não é um número par, portanto não pode ser dividido por 2. Avançamos para o primo a seguir, que será o 3. E depois 3 a dividir por 3 dá 1 como quociente. E termina também a fatorização em números primos. De seguida, o que fazemos é, então, utilizar o que é que eu vou fazer? Ou seja, vou pegar nestes números aqui, ou seja, em relação ao 48, na sua fatorização aparece o 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, e no 36, na sua fatorização, aparece o 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Este esquema utilizado aqui, portanto, um diagrama de Venn, o que é que ele apresenta? Ou seja, o que eu procurei foi identificar, portanto, agora reparem, nesta roda aqui, a laranja, nós temos os 5 números que aparecem na fatorização de 48, portanto, 2, 2, 2, 2, 3. E a mesma coisa para o 36, aparece o 2, 2, 3, 3. E o que é que acontece? Estes 3 números aqui, eu coloquei na interseção das duas, uma vez que aparece repetido, ou seja, temos o 2 aparece aqui e aparece nesta fatorização, portanto aparece na fatorização do 48 e do 36. Vou pôr aqui, exato, vou ver se consigo. Portanto, temos aqui na fatorização, ou seja, temos este 2 e este 2, portanto está em comum, colocado aqui no centro. Depois, aqui o 2 e aqui outro 2. Então, colocado aqui no centro, que está em comum, na fatorização dos 2. Depois, aparecem estes 2 aqui, mas que na fatorização do 36 já não tem mais nenhum 2. Portanto, já não é colocado. E a mesma coisa com o segundo 2, mas temos aqui um 3, que aparece também na fatorização do 36. Mas este 3, ou o segundo 3 que aparece na fatorização do 36, já não está na fatorização de 42. Então significa que, com este esquema, nós conseguimos identificar que, no caso do máximo, se eu pretender calcular o máximo divisor comum, e o que é o máximo divisor comum? Nós habitualmente designamos por MDC. Ele corresponde ao maior divisor entre 2 ou mais números naturais. E o que é que significa neste caso? Nós aqui vamos procurar qual é o maior número que divide ambos os números, mas isso só pode corresponder com um número que seja gerado a partir de fatores que estejam em comum nas duas fatorizações. Então, neste caso, seria o 2 vezes 2 vezes 3. E significa que ficamos com 2 ao quadrado vezes 3, que é equivalente, que é igual a 12. Então, significa que 12 é o que corresponde ao maior número que divide tanto o 36 como o 48. Mas há outra forma de calcular o máximo divisor comum sem pensarmos em termos de diagrama. Ou seja, nós também podemos encarar o que o MDC de 2 ou mais números naturais de compostos em fatores primos é, no fundo, igual ao produto dos fatores primos comuns, cada um elevado ao menor expoente. Portanto, o que é que no fundo nós fizemos ali? Com o diagrama de Venn nós fomos encontrar os elementos em comum entre o 36 e o 48, no entanto nós só podemos contabilizar os que têm menor potência, ou seja, olhando para a fatorização do 48 e a fatorização de 36, o que é que eu vejo? Que tem o número primo 2 em comum, mas vamos escolher apenas o que tem menor expoente, uma vez que só aparece esses dois em comum. E a mesma coisa com o 3, ou seja, ele aparece em comum nas duas fatorizações e escolhemos o que tem menor expoente, que será o 3 levantado a 1, e desta forma também ficamos com o cálculo do máximo divisor comum como sendo igual a 12. Avançando para o mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, ou MC, corresponde já, neste caso, ao menor múltiplo comum de 2 ou mais números naturais, sendo que este múltiplo será diferente de 0.
Usando o esquema do diagrama, o que é que nós aqui vamos procurar? Portanto, se é o mínimo múltiplo, portanto, o múltiplo significa que, não é, que nós vamos tentar fazer o produto de todos os fatores do 48 e do 36, que podem ou não estar em comum. O que significa que, neste diagrama, por exemplo, este 2, 2, 3, que aparece na interseção do 36 e do 48, se nós colocássemos a fatorização em separado, portanto, o 48 e o 36, seria calculado, seria contado duplamente. No entanto, ao estabelecermos o diagrama, nós vamos perceber que aqueles 3 números que nos estão em comum nas duas fatorizações não serão repetidos. Então ficamos com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 como sendo o menor múltiplo comum em comum entre os dois números naturais, entre o 36 e o 48. Portanto, será 2 levantado a 4 vezes 3 levantado a 2, que dá igual a 144. Mas, recorrendo a outra forma de definir, a outra forma de pensar sobre o mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 2 números naturais, como sendo através da decomposição em fatores primos, esta será igual ao produto dos fatores primos comuns e não comuns, e esta parte é bastante importante, cada um elevado ao maior expoente. Então, neste caso, vamos olhar novamente para a fatorização do 48 e do 36, mas vamos procurar os que têm maior expoente. Portanto, neste caso, no caso do 48 e do 36, eles têm um número primo em comum. Neste caso, podem ter em comum ou não ser em comum. O que nós temos que procurar é, se tiver em comum, eu procuro sempre o que tem maior expoente. Então, aqui tem o 2 e este 2. O maior expoente é o 2 levantado a 4, portanto, entra aqui na fatorização para o cálculo do MMC. E entre o 3 e o 3 ao quadrado, escolhemos o 3 ao quadrado. E fazendo o produto, obtemos também 144. Vamos então agora ver outro exemplo para utilizando esta última técnica sem ser o do diagrama, portanto, através do maior ou do menor expoente. Então tem aqui, vamos calcular o MDC e o MC entre o 50 e o 82. Então o que é que aparece aqui? Apresenta aqui a fatorização em números primos do 50, portanto 50 a dividir por 2 tem quociente 25. Depois o 25 já não é nem divisível por 2 nem por 3, portanto avançamos para o primo seguinte, que é o 5. 25 a dividir por 5 tem como quociente 5 e depois dividimos também novamente por 5, que está com um quociente 1. Pegando o 82 começamos por dividi-lo por 2, dá 41, mas o 41 é um número primo, que significa que é apenas divisível por 41. Pelo próprio e, claro, também pela unidade, mas podemos dividi-lo por 41 e então aparece como quociente 1, o que significa que termina aqui a decomposição. Ou seja, o 50 vai ser escrito como 2 vezes 5 levantado a 2 e o 82 vai ser escrito como 2 vezes 41. Então, vamos calcular o máximo divisor comum. O que é que acontece? Máximo divisor comum. Só podemos escolher os fatores que estão em comum. Neste caso será apenas o 2 e teria que ser o do menor expoente, mas neste caso o 2 aparece com o mesmo expoente, tanto na fatorização do 50 como na fatorização do 82, o que significa que o máximo divisor comum entre estes dois números, o 50 e o 82, será apenas o 2. Em relação ao mínimo múltiplo comum, como eu tinha referido, nós podemos escolher os números primos que estão em comum e os que não estão em comum, mas sempre escolhendo, no caso de estarem em comum, os que têm maior expoente. No caso do 2, ele aparece com o mesmo expoente, como já tinha referido, portanto fica 2. Depois o 5 ao quadrado só aparece na fatorização de 50, portanto aparece aqui também. E o 41 também só aparece na fatorização do 82, também é colocado aqui neste produto. O que significa que ao fazer o produto vai dar 2050 e esse corresponde ao mínimo múltiplo comum entre o 50 e o 82. Vamos então agora perceber como é que vamos reconhecer na resolução do problema se devemos aplicar o máximo divisor comum ou o mínimo múltiplo comum quando sabemos que estará envolvida a utilização de um destes. Temos aqui o exemplo de um problema, portanto, temos que a Ana tem 24 reboçados verdes, 32 azuis e 40 vermelhos. Vai dividir os reboçados pelo número máximo de pratinhos, de modo que não sobre nenhum reboçado e que todos os pratinhos tenham igual número de reboçados de cada cor e a mesma quantidade no total. Na primeira questão, temos que determinar quantos pratinhos precisa a Ana e na segunda questão, quantos reboçados de cada cor tem cada pratinho.
Caso necessitem de mais tempo para fazer a leitura, aconselho a fazer pausa no vídeo e depois retomar para ver a resolução. Portanto, a situação é: a Ana tem reboçados de 3 cores para distribuir por pratos, mas quer que todos os pratos tenham o mesmo número de reboçados de cada cor. Então reparem, desde o início que nós estamos a falar que queremos dividir, queremos distribuir. Portanto, o que é que vos parece? Entre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, o que é que fará sentido aqui perceber o que é que há em comum entre estes 3 valores? Portanto, aqui o que fará sentido é recorrer ao máximo divisor comum, porque o nosso objetivo é dividir, é distribuir. Então, neste caso, vamos então, independentemente de ser máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, nós começamos sempre pela fatorização em números primos dos números naturais envolvidos. Começando pelo 24, o 24 é então, como vamos fatorizar, dividimos por 2, dá com quociente 12, dividimos por 2 tem quociente 6, esta divisão, dividimos por 2 dá quociente 3, mas depois aparece-nos o 3, só pode ser dividido neste caso por 3, e então obtemos o quociente 1. Fazemos a mesma coisa com o 32, dividimos por 2 dá 16, dividimos por 2 dá 8, dividimos por 2 dá 4, dividimos por 2 dá 2 e finalmente obtemos 1. Por fim, 40, dividimos por 2 dá 20, dividimos por 2 dá 10, dividimos por 2 dá 5, o que significa que já só podemos dividir agora por 5. Escrevemos então na forma de um produto, um produto de primos, e ficamos com 24 como sendo 2 ao cubo vezes 3, o 32 como sendo 2 elevado a 5, o 40 como sendo o produto de 2 ao cubo por 5. Como o nosso objetivo é calcular o máximo divisor comum, então significa que eu olhando para as fatorizações tenho que escolher apenas os primos em comum e escolher o que tem menor expoente. O que significa que na máximo divisor comum entre 24, 32 e 40, o 2 é o único número primo que aparece em comum nas 3 fatorizações e escolhendo o que tem menor expoente será o 2 levantado a 3. O que significa que obtemos que o número que divide estes 3 valores é o 8. Ou seja, a Ana só vai conseguir formar 8 pratinhos de forma a que coloque em cada prato o mesmo número de reboçados de cada cor. A segunda pergunta era quantos reboçados de cada cor tem cada pratinho. Portanto, nós já sabemos qual é o maior número que vai dividir cada um destes conjuntos de reboçados. Então, agora basta só pegar nesse valor e dividimos. Portanto, 24 a dividir por 8 significa que cada pratinho, ou seja, cada um dos 8 pratinhos vai ter 3 reboçados verdes. De 32 a dividir por 8 vai-nos dar 4, ou seja, cada pratinho vai ter 4 reboçados azuis e por fim 40, que era o total de reboçados vermelhos, a dividir por 8 significa que cada pratinho vai ter 5 reboçados vermelhos. Então significa que ao todo vamos ter que cada prato vai ter 3 reboçados verdes, 4 reboçados azuis e 5 reboçados vermelhos. Vamos ao segundo problema. E temos assim, 3 amigos percorrem de bicicleta o mesmo circuito, partindo em simultâneo do mesmo ponto de partida. O António dá uma volta num minuto, o Pedro dá uma volta em 30 segundos e o Rui dá uma volta num minuto e 10 segundos. No mínimo, quantas voltas deu cada um dos amigos até se encontrarem de novo no ponto de partida? Ora bem, a pergunta já aparece no mínimo, portanto já dará a indicação que vamos encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas porquê o mínimo múltiplo comum? Porque agora reparem, nós aqui estamos, portanto, o António anda de 1 minuto, ou seja, 1 minuto em 1 minuto, portanto de 60 em 60 segundos, o Pedro dá uma volta a cada 30 segundos e o Rui dá uma volta a cada minuto e 10 segundos, portanto, 1 minuto são 60, juntando os 10, 70 segundos. Então significa que nós temos que procurar ao fim de quanto tempo é que eles se voltam a encontrar. Mas então o António vai andar de 60, mais 60, mais 60, o Pedro 30, mais 30, mais 30 e o Rui 70, mais 70, mais 70. O que significa que nós estamos a fazer múltiplos de 60, múltiplos de 30, múltiplos de 70. E nós queremos encontrar o valor mais pequeno comum entre estes múltiplos. Portanto, procuramos o mínimo múltiplo comum. Portanto, ou seja, vamos então fazer a fatorização do 60, do 30 e do 70 da forma como temos vindo a falar. Então, desta forma, ficamos com o 60 como sendo 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5
o 30 como sendo 2 vezes 3 vezes 5 e o 70 como sendo 2 vezes 5 vezes 7. Uma vez estamos à procura do mínimo múltiplo comum, temos que procurar os fatores em comum ou que não estejam em comum e, no caso de estarem em comum, escolhemos o que tem maior expoente. Deste modo, vamos ficar com que o mínimo múltiplo comum entre estes três números naturais vai ser 2 levantado ao quadrado, 2 ao quadrado, uma vez que 2 é um dos fatores que está em comum e o maior expoente é o 2. O 3 aparece em comum entre o 60 e o 30, mas tem o mesmo expoente, portanto fica 3 apenas. O 5 é um primo em comum entre as três fatorizações, mas tem sempre o mesmo expoente. E o 7 aparece apenas no 70, mas como nós estamos à procura dos elementos em comum e não em comum, mas portanto também vai aparecer aqui na fatorização. O resultado deste produto dá 420. Uma vez que nós estamos à procura de quantas voltas deu cada um dos amigos, o que é que isso significa? Nós chegamos à conclusão que ao fim de 420 segundos, o António, o Pedro e o Rui voltam-se a encontrar. Mas como o António anda de 60 em 60 segundos, vamos ver quantas voltas é que ele vai ter que dar. Então, 420 a dividir por 60 dá 7, o que significa que o António deu 7 voltas até se encontrar com o Pedro e o Rui. O Pedro, como anda mais rápido, anda de 30 em 30 segundos, portanto 420 a dividir por 30 significa que ele vai dar 14 voltas até se encontrar com o António e o Rui. E por fim o Rui, fazemos 420 a dividir por 70 e dá 6 voltas até se encontrar com o António e o Pedro. Ou seja, os três voltam-se a encontrar ao fim de 420 segundos, sendo que cada um vai dar o seu número de voltas de acordo com o tempo que demora a percorrer uma volta completa. Espero que o vídeo de hoje vos tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube da Marta Online para terem acesso a mais vídeos deste género. Também podem aceder à página do Facebook da Marta Online, onde diariamente são colocados materiais para de apoio à disciplina de matemática. Até breve!